Salve, salve, que beleza, que maravilha estarmos juntos em mais um Hipercast, a sua resenha quente aqui da Stock Car no oferecimento de hiperfreios. Inovação é a nossa estrada e, tal qual no primeiro episódio, estamos recebendo presenças chiques, presenças de luxo aqui. Átila Abreu, muito bem-vindo. Banho tomado, né? Veio de Interlagos, tomou banho e tá aqui. Banho tomado, a roupa não tá lavada, mas o banho tá tomado. Um prazer estar com vocês aqui. Legal, Átila, bem-vindo. E nosso grande Batistinha, né? Preparador, customizador e muita gente não sabe, né, Batistinha? Também antigo piloto da Stock Car, né? Sim, prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, a gente vai acompanhar aí melhores momentos das duas corridas do final de semana, vai ter causos do Ingo, vai ter todas as coisas que você gosta e já aprendeu a amar aqui no seu Hipercast. Mas antes da gente entrar aqui, queria falar um pouquinho, Batistinha, essa etapa marcou 45 anos, né, de Stock Car, 22 de abril, né, segunda-feira agora, 45 anos daquela etapa lá em Tarumã, em 1979, no tempo do Opala, né, você correu com Opala, correu com Ômega, né, como é que era a situação quando a gente olha para a tecnologia da hiperfreios nos carros atuais da Stock Car, que vão vir também no carro novo em 2025, era um pouco mais complicada a vida da pilotada na hora de frear naquele tempo, né? Bem mais, né? Eu corri as duas últimas temporadas de Opala e depois a seguinte de Ômega. E assentamento de freio era um drama. Você tinha que assentar na pista, não tinha como assentar, não tinha equipamento para isso, então o piloto tinha que saber assentar o freio sem passar da temperatura, que senão você acaba empenando os discos. Então era normal no assentamento, você assentava num treino, tirava, dava um passezinho de leve, punha no carro de novo, tinha que ter cuidado para fazer o freio chegar na temperatura. Isso, com a tecnologia, mudou muito, né? Evoluiu muito o material do disco, o material da pastilha. Isso ajuda bastante. Hoje, Átila, depois de uma voltinha ali, meio que, às vezes quando troca a pastilha dá uma sentada, né? Mas o piloto já começa a poder dar a patada muito rápido, né? Depois que sai do box. Olha, eu vou te falar que hoje, como o Batistinha falou, tem tanta tecnologia que a gente quase nem faz esse trabalho, porque a equipe acaba fazendo muita coisa na oficina, né? Então, basicamente, a gente só dá aquela última sentada, sai, dá 2 voltas ganhando temperatura gradativamente, uma volta esfriando e manda ver. Boa, o trabalho do piloto é só fazer musculação, né? Para dar a patada forte ali. Vamos começar então põe na tela aí, produção. Primeiros melhores momentos aí da primeira etapa de sábado, vencida pelo César Ramos, lembrando que Cacá Bueno foi um desfalque antes mesmo de começar o final de semana, um acidente bem estranho, né? Vocês também com tanta experiência, eu sempre falo isso pra galera, a gente vê às vezes na Fórmula Indy, né, categorias que correm muito em pista de rua, esse impacto vertical, assim, é algo que o carro de corrida não está muito projetado, né, para proteger o piloto, digamos assim, né, desse tipo de força. Acabou quebrando uma vértebra, trincando uma vértebra o Kaká, né, nada tão grave assim, ele estava na pista lá, mas ficou de fora. Eu posso falar porque em 2019 eu fiquei fora de 2 corridas de Stock Car por causa de vértebra, né, lá no Velopark eu bati fez aquela chicane rápida, quebrou a suspensão, eu bati no final e o pneu estava solto, então eu bati de frente com o muro. Sim. Você olha a batida, é igual do Kaká, uma batida estranha, porque você fala assim, não é possível que esse cara se machucou, mas é muito essa pancada seca, né, onde você não tem o amortecimento. Às vezes é aquela batida que plasticamente assusta mais, que despedaça o carro inteiro, sofre menos consequências para o piloto do que um impacto, assim como ele recebeu na vertical, ou um muito forte com o muro, né. E o fato, assim, até acho que a dele foi numa menor intensidade, porque ele estava, de fato, na pista, né? Eu, quando sofri lá, eu fiquei uma semana, alguém precisa me levar no banheiro, né? Eu não consegui nem levantar da cama. Sim. Mas o problema, porque alguém pode pensar e falar, pô, mas se ele estava lá no grid, por que ele não correu, né? O fato é que, pelo fato de ter trincado, eu passei logo em seguida aí, eu não entendi nada que ficou, né? Mas é justamente o carro calça na própria roda que quebra, né? Sim. E aí essa batida forte acaba dando um esmagamento. Quicada, né? E o fato é que se você tem uma trinca, o problema não é não correr, porque aí você toma remédio e tal, tira a dor e corre. Ele tem uma outra batida e aí assim, a lesão pode agravar mais sério. Então provavelmente ele acabou sendo impedido de correr justamente por causa disso. Mas o próprio Kaká aí falou nas redes sociais que vai estar de volta em Cascavel. Vamos ver então como é que foi aí os melhores momentos da corrida sprint. Casa cheia em Interlagos, né? Sabadão de sol, dia muito bacana. Eu percebo muita força da Stock Car nos eventos aqui em São Paulo. A gente vê a quantidade de patrocinadores, de celebridades envolvidos, né? Tá uma grande festa o retorno da Stock Car em Interlagos esse ano.
Correr Interlagos é sempre muito bacana, né? É sempre especial. Essa largada com essa do Senna aí é única, né? É mágica. Mas na corrida 1, a pilotada bem conservadora. Aliás, as duas largadas muito limpas, né? O pessoal tá... Começo de campeonato, todo mundo quer somar ponto, né? Deixa passar metade da temporada, os que começam a não ter chance pra você ver a loucura que fica. Aí a ultrapassagem do Casagrande em cima do César Ramos, né? Depois a gente vai ver o César reclamando um pouco. Engraçado, né? Dois amigos aí, mas ninguém quis aliviar ali, né? Olha, eu tava bem atrás ali, né? Então eu meio que assisti um pouco dessa briga ali de camarote. E na hora eu percebi que o César tava na missão de ganhar a corrida, né? Sim. Pelo jeito que ele foi usando os pushes, o novo formato. E o Casagrande, eu percebi no final de semana que ele tava, até por causa do peso, mais sofrendo um pouco mais com performance. Tava largando em primeiro pelo grid invertido. Mas também queria manter a posição, né? Porque são pontos importantes aí pro campeonato. Mas eu achei uma disputa bem tranquila. Assim, o César jogou forte pra cima dele. O Casagrande devolveu também forte. E até depois um ponto que o César consegue passar e vai embora, né? E aí o incidente do Robe com o Rubens, né? O Robe acabou sendo penalizado aí pela direção de prova. Eu brinquei com o Rubens depois no sábado à noite. Falei, pô, Rubens, tá parecendo 2013 quando ele estreou na Stock Car, que todo mundo batia dele, ele tava chegando na categoria. E aí logo depois, né, nem apareceu a imagem aí, o Casagrande entrou em modo de segurança o carro dele, né? Quebrou a bomba de óleo. Bomba de óleo. Aí para na hora, né? Foi ao mesmo tempo, né, os dois incidentes aí, tanto que nem apareceu muito na transmissão. O cara ele quebrou, né? Ficou o Nelsinho e hoje a gente não sabia se passava ele, se ele estava tirando o pé, se tinha quebrado. Mas aí no fim a gente percebeu que tinha quebrado o carro. Lance bem crucial aí pro campeonato, porque o Casagrande chegou. Depois a gente vai falar um pouco mais da ligeira confusão aí de pontuação, em função da segunda etapa lá do Velocitar, a segunda corrida não ter acontecido. Mas o Casagrande chegou como líder no papel e com esse abandono aí da primeira corrida acabou prejudicado e deu uma boa despencadinha aqui na pontuação. Fazia desde agosto do ano passado, né, que eu acho que a equipe do Matheus ali da Ipiranga não vencia, então deu pra ver bem, né, você falou que o César estava na missão de vencer, olhando de fora, dava até, César, guarda uns puxa aí, não precisa usar tanto. Ele já tinha passado e tava, mas se der um safety... Sim, vai complicar, né. Mas era o objetivo, né, na verdade o formato de 2 corridas, esse novo regulamento, realmente ele estava comprometido com a vitória e ia fazer de tudo para alcançar ela. E aí, obviamente, pagou o preço um pouco mais na corrida de domingo. Até acho que ele tomou um toque, eu nem assisti a corrida, né? Mas ele passou reto, na transmissão não apareceu, né? Apareceu ele passando reto no S do C, não deu pra ver se foi... Mas aí ele já tinha menos pushes também, então já ficou um pouco mais protegido para a segunda corrida. Boa. Atila, só fala um pouquinho mais próximo do microfone aqui. Outra coisa interessante, né, nesse formato novo da Stock Car para esse ano, a gente não tem mais o reabastecimento, né? Então também me parece que aquela coisa assim ficava meio que esperando um pouco a parada para se resolver. Não, né? A coisa toda tem que se resolver na pista agora. Olha, eu particularmente não sou fã desse novo regulamento. Eu não entendi muito o que quiseram fazer aí. Eu preferia muito mais o formato que era o ano passado para a corrida. Para o qual eu gostei do novo formato, achei que ficou bem interessante. Mas para a corrida acabou com esse negócio da estratégia, né? Até para o piloto é meio estranho, porque antes a gente tinha que correr passando consumo de combustível, ia falando com a equipe, porque se abastece em litro, calcula por peso, tem temperatura, então tem um monte de coisa de conta aí para acertar exatamente o combustível. E aí hoje, se você larga um pouco mais atrás, né? Se você não largar entre os 12 primeiros, basicamente seu final de semana está totalmente comprometido, né? Você só vai correr ali para tentar salvar alguns pontos. Então eu gostava mais do outro formato, porque justamente esse combustível dava uma emoção, quem abastece um pouco mais, enfim, tinha outra dinâmica a corrida. E dava essa chance, né, do cara que vinha de uma corrida 1 não muito boa, poder fazer algo diferente na corrida 2, né? É verdade. Você pega, acho que o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, o próprio Fraga não classificaram tão bem, né, o Rubinho também, que talvez no outro regulamento conseguiriam ter feito uma corrida 2, até eventualmente brigando por um pódio e tal. Não tem como, hoje em dia é quase impossível. Legal, tem a imagem, antes da gente ver aí a frase do César, tem como a gente repetir a imagem da ultrapassagem? Quero ouvir a opinião do Batistinha aí sobre o lance. Pra mim, assim, estamos pescando aí, pra mim eu achei aquela coisa assim, hard but fair, né? Tipo, foi bem no limite ali de
de toque mesmo, né? Aquela coisa que a gente fala de troca de tinta, né? Que faz parte, mas não me pareceu que passou do limite o Casagrande ali. Ó, vamos ver. Por dentro do laranja ali, nenhum dos dois deu espaço, né? Basicamente o Casagrande demarcou o território ali, né? Para manter o espaço dentro para poder, na entrada do miolo ali, vencer a freada. Qual é a leitura de vocês aí? Antigamente não existia passar por fora. Não existia. Na época que eu corri de Stock Car, era Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes, Wilson Fittipaldi, Fábio Sotomayor. Por fora ninguém vai passar. Sim. É assim, por dentro você passa, por fora eu vou te mandar lá para zebra. Hoje não, hoje os regulamentos tem muito mais câmera, tá todo mundo mais online, então você tem que deixar o espaço quando o cara vem por fora. Acho que é coisa de corrida, não vi nada muito ali. Tudo, mas assim, no Laranjinha é uma curva que você pôs o bico por dentro ali, a preferência na entrada oeste é sua. Sim. Não tem como o cara querer fechar muito a porta. Às vezes é melhor você dar uma recolhida, entrar atrás e tentar dar o troco em outra curva, né? Não tem, é uma curva que está muito no limite pendurado. Não tem como você querer mudar alguma coisa muito radical, você já estando pendurado. Sim. Vamos ver o que o César teve a dizer aí sobre o lance. Cara, minha estratégia de verdade era mostrar desde o começo para ele que eu queria ganhar a corrida. Eu queria mostrar que eu ia gastar todo o meu carro, que eu ia gastar todos os meus pushes e que se precisasse a gente ia ficar os dois. Então ele me jogou para fora, eu não gostei da atitude dele. É um cara que eu tenho um grande respeito, amizade, respeito, bicampeão. Acho que espero que ele tenha passado do ponto sem querer, porque a manobra dele não foi legal. Então aquilo ali me deu ainda mais vontade e se fosse preciso eu ia gastar todo o meu carro e todos os meus pushes. Legal, né? É raro a gente ver o piloto ser tão transparente assim, né? Bravo. Na flor de emoção, quando sai do carro, geralmente mas eu acho que eu sei do que ele tá falando, porque... Na verdade, o César ali, quando ele dá o push e ele entra no Laranjinha, ele tira um pouco o espaço, né? Tanto que tem uma batida, se a gente já vê uma fumaça ali. Ele encurta o espaço e ele não tinha feito toda a ultrapassagem, né? Acho que ali o Casagrande também já ficou bravo, até porque o César uma vez na Porsche tentou fazer a mesma coisa comigo, então já é uma manobra que eu conheço dele. Mas ele deve ter ficado muito bravo, porque quando o Casagrande passa ele na primeira perna ali do S, você observa na saída que o Casagrande faz aquela... Espalhadinha, vai os dois quase no verde. Ele deve ter ficado bravo um pouco aí. Tanto que os dois erram a curva, né? Os dois no Pinheirinho acabam indo pra sujeira porque perdem a tomada. Sim. Mas ali um jogou duro com o outro e segue o jogo, né? Mudou o push também, né? A forma que funciona e fica mais dinâmico, né? Não tem mais aquela questão de esperar para vir. A gente vê o push sendo usado até em locais inesperados, né? Você tirou você tinha às vezes um bloqueio de 1 minuto e meio, então você conseguia usar volta sim, volta não, né? Você tinha menos pushes. Hoje a gente tinha duas corridas, somando as duas 50 voltas e 36 pushes. Então, assim, se você usar no miolo para uma ultrapassagem, você fica um pouco menos, mas é quase que um push por volta, né? Sim, assim, você segura ali 2, 3 voltas, já teve até o safety car na primeira corrida, esse número já caiu bastante, né? Eu, por exemplo, larguei a segunda corrida com 27 pushes e tinha 31 voltas a corrida. E a primeira você não pode usar por causa do regulamento. Então você guardou para a segunda. O push é abrir mais a borboleta, né? Abre 100%, de 67% para 100%. Então 100 cavalos. As saídas de curva acabam fazendo muito mais diferença do que assim do meio da reta para frente. Isso, né? Isso. Por causa do peso, né? Você tem que deslocar uma massa bem maior de tirar da inércia, né? Uma outra coisa que a gente viu antes da largada no domingo, primeira vez que eu, pelo menos, assisti o carro novo em ação, né? Tem uma mula, digamos assim, né? O chassi do novo, mas ainda com a carenagem do antigo, né? Não sei o que a pilotada tá comentando aí, Átila. Eu nunca vi esse daí pra mim, é que nem Saci Pererê, Papai Noel. A gente já tinha visto 2 lançamentos, né? Um era o carro em 3D e o outro o carro desmontado. Sim. E eu não vi o carro, eu escutei e depois eu vi algumas imagens, porque na hora eu tava em outros compromissos e não vi. Mas eu escutei um barulho diferente, porque é um 4 cilindros turbo, Sim. né? Eu sou apaixonado pelos V8. O vai pagar o que a Fórmula 1 pagou. Sai o barulho do V8 aspirado, entra um turbo, ele abafa o barulho do motor. Sim, né? Abafa. Eu acho que é mais difícil equalizar, né? Eu acho que o grande segredo aí vai ser equalizar. Stock Car hoje é uma categoria que se destaca muito pela competitividade, né? É muito parecidos os carros. O cara que ganhou hoje provavelmente não vai ganhar a próxima corrida, né? Vai ter muito esse problema de equalizar um carro turbo, que é um pouco mais difícil do que o aspirado.
Mas assim, é um carro mais leve, é um carro mais novo. Esse nosso carro já está desatualizado, né? Então, assim, o projeto ficando pronto de tudo que eu já escutei, porque o promotor não está participando das equipes, nem os pilotos do desenvolvimento. Então a gente sabe muito pouco, né? Desse carro. Mas assim, o que a gente já escutou vai ser um carro de dirigibilidade bem melhor, por ser mais leve, até com motor menos potente vai ser mais rápido, porque tem bem menos peso, tudo. De tempo de volta, tá se projetando alguma coisa? Pelo que eu tô ouvindo falar, parece que vai ser uns 2, 3 segundos mais rápido. Vai voltar a ser o que era antes de ter Sim. colocado o monobloco dentro Sim. desse chassi, né? Porque esse chassi é de 2009? 2009, né? Então... É isso, ele virava... Chegou a virar... né? Chegou a virar 36 Interlagos. 36. E agora tá virando 41, 40. A diferença é muito tem grande. uns 2 segundos aí pelo asfalto, porque o asfalto de Interlagos... Piorou. O Alonso reclamou. Se eles não recapearam, o Alonso vai dar umas 3 piruetas aqui, umas cambalhotas esse ano, porque tá muito ruim o asfalto. Sim, tá sim. muito abrasivo. Vamos então para a corrida de domingo aí, vencida pelo Gaetano de Mauro. Segunda vitória do Gaetano na Stock. Uma corrida que também a gente teve, nem citamos, né? Porque o jeito que fica a dinâmica do final de semana com a corrida sprint, mas no sábado a gente teve classificação com o Marcos Gomes na pole. Até brinquei com ele, pelo visto, sofá é a melhor coisa, né? Ficar um tempinho no sofá, o Marquinhos voltou e fez a pole. E, óbvio, guardou tudo na corrida 1 para tentar um resultado forte na corrida 2. Acabou não resistindo aí ao Gaetano no final. Mas também um final de semana bem destacado do Marquinhos, que por enquanto estava confirmado só para essa etapa, né? Vamos ver se esse retorno com tudo aí consegue convencer os patrocinadores a ficar. Se com um retorno desse aí não convencer, esse voltou com a bola toda. Como eu disse, eu não assisti a corrida ainda, vou assistir hoje à noite, mas que eu tava dando umas olhadas depois ali que eu vou voltando para casa, né, pit stop, eu vi que o Marquinhos, o pit stop dele foi muito ruim, né, então eu acho que ele perdeu o pódio ali basicamente ali. Porque ele voltou perto de mim, assim, eu tava um pouco mais atrás dele, eu tava em sétimo, então eu vi que ele perdeu bastante tempo no pit stop. Mas estava muito bem, porque ele conseguiu recuperar depois e avançar ali até o 4º lugar, tava com um bom ritmo. O Suzuki, né, a gente teve, já dando um spoilerzinho, né, o pódio foi Gaetano, Suzuki, Felipe Batista. Suzuki é outro piloto que vem num momento iluminado aí nos últimos, desde a segunda metade do campeonato do ano passado, né. Ele tá muito bem, foi meu companheiro de equipe ano passado, né, o Rafael é um piloto muito rápido, tudo, cresceu nas equipes que vem passando, assim, né, um cara muito gente boa, trabalhador, tudo, tá conquistando os resultados aí pelo trabalho dele, né, e fez uma bela corrida também. Ele foi um outro cara que poupou bastante push, bastante equipamento na corrida 1 para usar tudo e ganhar as posições na corrida 2. Porque a corrida 2 também, não custa lembrar, né, ela vale bem mais pontos, né, 85 pontos a corrida 2 e 50... 80 pontos. 80, né? E até a gente estava olhando, depois a gente vai entrar no detalhe da classificação, da pontuação, mas a Stock Car não perdoa o zero, né, Átila? Como todo mundo faz ponto até o final, o piloto tem que vir na regularidade, né? Você vai ver alguns casos, acho que o próprio Massa falou que sofreu com a direção hidráulica na corrida e ficou na pista para conseguir esses pontos, né? Porque o zerar é muito complicado hoje, até o 30º pontua. Então, por mais que você faça um 20º, você vai fazer 10, 15 pontos ali, que lá no final do campeonato pode fazer muita diferença. E hoje você vê uma diferença assim, de 20 pontos na tabela, parece muito, mas 20 pontos... É difícil de tirar, né, 20 pontos. Hoje não é, né? Porque quando o primeiro faz 80, tem muito ponto em jogo. Então 20 era como se fosse 5 no ano passado. Então mudou um pouco até a nossa forma de pensar, seja para corrida, seja para estratégias e tudo mais, está todo mundo se adaptando com esse novo regulamento. Eu achei que, em geral, a gente está vendo disputas mais limpas assim esse ano, é a minha impressão. Você vai ter, como eu te falei, a tendência é que as corridas sejam mais mornas, pelo fato que não dá para sair por tudo ou nada, né? Sim. Aquela corrida 2 que o cara vinha ali em 20º, já abastecido, com pneu novo e vinha tentando passar de qualquer maneira. Hoje já não dá para ir por tudo ou nada sempre, porque se você ficar no meio do caminho e não pontuar, vai custar muito caro no final. Essa briga do final foi legal. Massa provavelmente aí já com problema, né? Perdendo 3 posições de uma vez só. Ele ficou me segurando umas 2 voltas, aí eu consegui uma manobra ele passar, ele passou todo mundo, né? E aí o Fraga era um piloto que estava avançando rápido, aí ele não quis dar o push, porque eu já estava meio contado para o final,
mas acabei repassando ele na última volta também, justamente porque eu acho que ele esforçou muito no começo, e aí foi com um desgaste grande de pneu no final, né? Então a gente viu bastante essa corrida, como não teve safety car, gente que forçou no começo e pagou o preço no final, gente que poupou. O Zonta foi um cara que saiu do box poupando um pouco mais, Sim. No final estava um pouquinho mais vivo. O tanto que o Gaetano chegou bem folgado aí, isso é muito legal, né? Eu comecei a cobrir Stock Car, todas as etapas ali em 2007, e naquela época a gente tinha muito essa questão, era a corrida de 50 minutos, né? Mas um carro ainda bem menos tecnológico, vamos dizer assim, era um carro mais desequilibrado, era muito crítico. A gente tem pistas aqui, historicamente, no Brasil, né? Eu lembro de Campo Grande, Tarumã, que são muito abrasivas, né? E era muito uma coisa de gerenciamento de pneu, assim, acontecia muito isso de você ver um cara que começava bem e da metade da corrida em diante sumia porque tinha acabado o pneu. Mas eu achava né? muito legal, porque era um outro fornecedor de pneu e o pneu tinha um desgaste maior também, Sim. né? Então, às vezes você começava a corrida, saía mandando ver, era uma corrida só, não tinha duas corridas. Sim. E aí faltava 5 voltas pro final, o cara tava em primeiro e não chegava entre os 10. Parecia que jogava uma âncora e ficava, né? Mas o pneu também fazia isso. Eu achava legal porque aí tinha uma estratégia, né? E outra, não tinha cubo rápido, né? Se fosse parar, era 5 parafusos. Então você tinha que lidar com... Parou pra trocar pneu e acabou, né? Naquela época não... Tanto que virava 4 segundos pior do que virava no quali. Hoje, cara, o que vira no quali, você vira na corrida. Sim. Se quase não virar mais rápido é porque tá um pouco mais quente o horário da corrida. Porque você tem o push na corrida também. Mas hoje é 50 minutos mandando ver. Antes você tinha que administrar. Com a própria Fórmula 1, né? Que hoje em dia é 70 voltas de classificação. A Stock Car também chegou lá, digamos assim. A estratégia hoje é fundamental, né? Não tem mais essa de só o piloto na pista e tudo que dá. Não tem. Tem que pensar em tudo. Desde a equipe até a pilotagem tem que ser tudo planejado, pensado. A estratégia ganha muita corrida. Uma coisa que acho que pega um pouco esse ano, que a gente não viu ainda acontecer, mas a gente vai ver do meio para o final do campeonato, é a questão de pneus. Porque a gente só recebe 2 jogos de pneus zeros para o final de semana. E o que acontece? Você classifica, então esse pneu que você classificou você vai correr, e o outro jogo zero você vai usar na outra corrida. O problema é que na primeira corrida você tem que trocar um pneu e na segunda você tem que trocar 2. Ou seja, você pega 3 pneus usados de um outro lote que você trouxe para usar na corrida. Então vai acontecer que na primeira corrida a gente teve 5 jogos de pneu zero, então a gente ainda tem guardado. Só que a gente começa... E esses pneus são marcados, lacrados. Lacrados, tudo. Mas eu começo a largar com pneu usado. Então eu, por exemplo, nessa corrida, eu tinha 2 zeros. Que um dianteiro esquerdo eu bloqueei no treino, então tava meio ondulado ali, meio tremendo. E o outro não, eu destruí, assim, lonou. Então eu já perdi 2. Então eu larguei com 2 mais velhos do que eu gostaria. Que eu tinha dos usados. Tanto que eu nem usei o 7B no treino. Sim. Eu parei mais cedo na corrida porque meu pneu já estava no limite. Interessante. É um gerenciamento que dura o ano inteiro. Porque você recebe 2 jogos, mas você gasta quase 3. E a questão da borracha não é só quantas voltas tem um pneu, é quantas vezes ele esquentou. Sim. Se esquentou o pneu numa corrida passada ou no treino passado, ele já dá aquela cozinhada, quando ele esfria, ele já perdeu propriedade. Então, acaba sendo muito mais lento do que um pneu que está passando isso pela primeira vez. Né? Sim. Vamos ver o que o Gaetano teve a dizer aí depois dessa segunda vitória na carreira na Stock. Muito feliz com todo o trabalho que a equipe fez, que a gente fez aqui em Interlagos. Desde a primeira vez que o carro tocou na pista, a gente estava entre os 3 primeiros e estou muito contente com todo o desempenho que a gente colocou em prática aqui, tudo que a gente mostrou. Espero poder continuar dessa mesma forma nas próximas corridas, disputar o campeonato, que esse é o nosso objetivo principal. A gente está se entrosando a cada corrida, a equipe trocou os pilotos, trocou engenharia, trocou algumas pessoas e a gente está cada vez se conhecendo mais, ficando mais próximo um do outro, e é isso que faz, a união que faz a força, e essa é a nossa força, e é assim que a gente vai para frente no campeonato. Gaetano, que foi rival de videogame de Charles Leclerc, né? Eles foram companheiros, eu não sei se chegaram na mesma categoria, mas acho que na Europa ali foram contemporâneos e jogavam videogame juntos. Temos a classificação aí do campeonato, como é que ficou? A top 10 após 3 etapas? Após 2 etapas e meia, né? Podemos dizer assim. Tá aí, ó. Então, Júlio Campos em primeiro, 1,98, Felipe Batista 1,93, Suzuki 1,78, Attila Abreu nono com 130, a gente tava falando, né, Attila, são 68 pontos aí, que você tá, é menos do que uma vitória, né? É menos que uma vitória. vitória. Menos do que uma vitória.
Lembrando que, como a gente comentou, né, tem uma situação de pontuação que não computou da primeira etapa do Velocitar, e o Átila Abreu entrou no YouTube ontem à noite para dominar o Excel aí, fez a planilhinha, né, na pontuação corrigida aqui. O Felipe Batista, que está em segundo na pontuação formal, é o líder com 227, Júlio Campos 222, cai de primeiro para segundo, Suzuki se mantém em terceiro com 216, Massa, que era esse líder virtual, digamos assim, caiu para quarto com 212, aí Zonton 96, Camilo 171, Átila Abreu 156 e o Gabriel Casagrande, que era outro que chegou líder aí, cair para oitavo com 155. Temos causos do Ingo aí, gurizada? Vamos ouvir um pouquinho de histórias boas do Ingo, que é o nosso embaixador aqui da Hiperfreios, e nesses 45 anos de Stock Car, o Ingo não estava na primeira, mas estreou na segunda etapa, em 79, né? Vindo ainda daquela transição meio maluca de Fórmula 1. E tem causos aí de cada pista. Vamos ver o que o Ingo lembra de Interlagos. O caso meu que aconteceu em Interlagos, em 1980, foi quando eu ganhei o primeiro campeonato Stock Car. Foi justamente na corrida final em Interlagos que me sagrou campeão. Eu tinha uma certa folga de pontos por segundo colocado e o meu carro quebrou. Mas em razão da folga de pontos, a pessoa que poderia tirar o meu título não chegou na posição suficiente para me marcar pontos. E no final da chuva, que é uma baita de um temporal de chuva muito forte, aí me deram um banho embaixo do ralo de água para festejar o campeonato. Legal. Primeira corrida minha de Stock Car em Londrina. Tem o Bastião lá, que é uma curva muito técnica. Eu estava mais perdido que cachorro quando cai do caminhão da mudança. E eu tive a cara de pau de chegar no box do Ingo, que já era o cara. E fui no box dele e falei, pô, Ingo, prazer, Batistinha, primeira corrida minha aqui, eu tô perdidaço. Como é que faz ali o Bastião? Ele olhou pra mim e falei, pronto, agora ele vai me mandar pra aquele lugar. Tipo, sobe daqui, moleque. Cara, ele falou, Batistinha, você faz assim, 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 assado. Cara, eu saí de 14º, 13º tempo para 6º, 7º tempo. E a partir desse momento eu passei a admirar ele não só como piloto, como ser humano também. Ele é um cara fora da curva. Então sempre teve uma postura como ser humano muito de dar o exemplo para os outros. Então qualquer outro cara do grid que eu perguntasse isso, o cara fala, engata a ré, a hora que caiu o câmbio você senta ali e chora. Não, ele foi e me explicou direitinho o que tinha que fazer ali. Que demais. Então, o Ingo para mim já era um ídolo naquela época e continua sendo hoje. É uma unanimidade, né? Você também, o seu início na Stock Car, talvez a memória me traindo aqui, mas vocês correram juntos, né? Na mesma equipe. Não. Ou você entrou no lugar dele, eu entrei né? no lugar dele, quando ele parou. Aquele carro azul e amarelo. Né? Aí o Ingo parou. Eu estrei na Stock Car em 2008, e aí 2009, o 2008 foi o último ano dele, 2009 eu corri com o carro dele, com os patrocinadores dele, e ele foi meu chefe de equipe por 3 anos. Legal. Então foi... equipe do Jorge Freitas na época, né? Não, era do Maurício Matos, que era a MG. Sim. Que era o Maurício, o Lecão e o Alemão, né? E que veio oriundas da equipe do Giafone e tal. E hoje é a equipe da TMG, que entrou o Thiago Meneghel, tudo. Hoje essa é a equipe. Mas foi lá que ele encerrou a carreira e aí a gente continuou. Thiago Meneghel, que era engenheiro da Red Bull Racing quando eu era assessor de imprensa da Red Bull Racing, para ver como o nosso mundo do automobilismo é uma bolha e as pessoas vão cruzando caminhos aí com chapéus diferentes. Bom, falamos de Ingo, vamos falar de outro nome clássico aí, Paulão Gomes, né? 45 anos de Stock Car, teve até uma cerimônia bem legal ali antes da largada. Vamos ver o que o Paulão e o próprio Ingo tem para falar aí de 45 anos de Stock Car. Quem diria, né? A Stock Car passou por tantas dificuldades, né? O próprio Batistinha aí, essa época fim dos anos 80, início dos 90 ali, o Brasil estava num momento econômico muito difícil, a Stock também passou algumas dificuldades, né? Cheguei a fazer corrida com 16 carros no grid. Sim. Normalmente era 20, 22, mas teve corrida que eram 16 carros no grid. Eu já vi o Ingo, o Chico, o Paulão comentando nessa época assim, de grids muito magros, em algumas etapas, eles vamos
ir trocando de posição aqui, aí nas últimas 3, 4 a gente decide só para ter algum espetáculo, né? Porque Eu o não grid tá lembro vazio. disso, na minha época não tinha isso. Não, cara. Eu acho que é um pouco antes. Talvez até. antes, mas tá bom, que algum desses ia deixar o outro passar, mas nem por um segundo, nem para sair na foto. Você tá falando de 16 carros no grid nessa época, chegou a ter momentos ali nos anos 80 de 12, 13 carros, né? A Stock realmente quase fechou várias vezes. Mas passou por isso tudo e hoje é a categoria aí disparada, mais consolidada da América Latina, então vamos ver um pouco das lembranças aí das duas lendas. Paulão Gomes, exatamente 45 anos atrás, estava estreando com um pódio na Stock Car na primeira corrida. Conta um pouco aí, o que você lembra daquele final de semana tão especial em 1979? Nossa, faz tempo, hein? Faz muito tempo. E agora eu tô com 76 anos, naquela época eu tava com 40, né? Paulão, conta pra nós, naquele ano você, na terceira etapa do ano, aqui em Interlagos, era um Interlagos bem diferente, né? Foi sua primeira vitória naquele ano. Curva 1, 2, tudo. Venci a primeira prova aqui em Interlagos, foi a terceira corrida de 79. E a última corrida do ano aconteceu em 1980, em janeiro de 80, aqui em Interlagos, como preliminar de uma corrida de Fórmula 1. Eu cheguei aqui com 20 pontos atrás do Afonso Giafone, 16 pontos atrás do Alencar Júnior, e a vitória valia 20 pontos, a pole position 1 ponto e a melhor volta 1 ponto. Eu ganhei a corrida e a melhor volta, os dois bateram. Fez 22 pontos campeão. Não, 21. 21, deu por 1 ponto. 1 ponto. Olha só que coisa engraçada, como a história não se repete, mas ela rima. Agora, 2024, terceira etapa do ano, Interlagos também. Quem é o pole? Marcos Gomes, filho do Paulão, voltando com tudo, Marquinhos, hein? Fala, que alegria. Você não sabe a emoção que eu tô com essa pole. Nossa Senhora, é maravilhoso. Maravilhoso, tô super feliz. Paulão, pra gente encerrar, como é que é a questão, você está falando um pouco do opalão, né? Em matéria de freios, lá em 1979 a gente estava falando de freio a tambor, de ter que bombar o pedal. Como é que era a experiência de... Agora você está também andando em carros modernos, né? Como é que você compara o que era a experiência de frenagem naquela época com hoje? Naquela época você descia o retão era o retão, não é essa retinha pequena aí, não. Ia com o pé esquerdo bombando para chegar lá embaixo e frear, senão não tinha freio. Era assim. E hoje em dia os carros modernos, como você sente, né? Essa confiança que o freio passa pro piloto? Ah, é demais. Você encosta o pé no freio, você pensa em frear, o carro já freou. Maravilhoso. Participação especial de Luciano Burti passando no fundo ali. Vamos ouvir então também o que Ingo Hoffmann tem aí de lembranças desses 45 anos de Stock Car. Ingo, exatamente 45 anos, nasceu a Stock Car. Sem você, né? Perdeu a primeira corrida, só na segunda. Dava para imaginar que ia virar o que virou? Não, de fato, nunca a gente podia imaginar que se tornaria a categoria que ela é hoje a nível mundial em termos de reconhecimento, competitividade. E de fato, a primeira etapa, no dia 21 de abril, em Tarumã, eu não estava presente, meu carro não ficou pronto, mas na semana seguinte, 7 dias depois, eu estava em Guaporé estreando na Stock Car com os Opalas. Cara, não tem nada a ver com essas naves de hoje aqui. É bacana ver o jeito da evolução da categoria, do jeito que ela perdurou, muita luta nossa. E hoje ela é uma categoria super sedimentada. E você abriu uma porta que se tornou uma porta clássica, digamos assim, que é o piloto com passagem pela Fórmula 1 vir para a Stock Car, né? Exatamente. Quando eu voltei para o Brasil, Cássio, em final de 78, início de 79, quando estava começando a Stock, eu não queria correr de Stock. Minha vontade era continuar nos monopostos. Mas a categoria começou, eu falei, bom, a minha única opção, e vim. E eu tenho certeza que eu abri porta para muita gente, entendeu? Do mesmo jeito, tomando as medidas proporcionais, do mesmo jeito que o Emerson abriu a porta para muita gente correr lá fora, eu mostrei o caminho de volta. Show de bola. Falando em Ingo Hoffmann, também uma marca que sempre vem à mente é a Mitsubishi, né? Mitsubishi anunciando aí o retorno à categoria. Se não me engano, ficou até 2007 da outra vez, né? Mas vindo nessa nova era SUV, como é que vocês veem aí essa... a gente sabe que o purista, quando vê um SUV de corrida, por mais que seja só uma bolha e tudo mais, mas é uma coisa que eu vejo que a galera tem um pouquinho de pé atrás às vezes, né? Olha, eu dos comentários vejo bastante gente ali no próprio Instagram da Stock Car, quando saiu o lançamento agora, tudo, bastante gente receosa. Mas assim, sempre que você faz uma mudança grande, qualquer mudança tem os lados positivos e os lados negativos, né?
O carro não muda nada, então a gente tem que deixar bem informado o pessoal que o carro é simplesmente a carenagem, né? Se o carro vira 3 segundos mais rápido, vai ser 3 segundos mais rápido, seja um SUV ou um sedã. Sim. Se isso para as montadoras tem um apelo maior na parte financeira e comercial, porque a gente tem que entender que a Stock Car é um business, né? Não é porque o Átila gosta de correr, porque o Batistinha gostou de correr que aquilo lá acontece. É uma plataforma de geração de negócios, né? As empresas estão lá para fazer relacionamento, vender o produto, enfim. E se isso é uma ferramenta que vai ajudar as montadoras, não tem problema nenhum. A gente quer correr, que as regras sejam iguais para todo mundo tenha as mesmas chances e que vença o melhor. Agora, a questão aerodinâmica, assim, quando você tem um carro com a traseira reta, né? Aqui no sedã a gente pode até ilustrar, né? O fluxo de ar ele vem meio que direcionado naturalmente para a asa traseira, né? Quando a gente parte para essa carroceria SUV, gera um pouco de uma dificuldade maior, né? De controlar esse fluxo de ar ou não? A asa tem que ficar numa outra posição, né? Sem dúvida. Mas é o preço que paga, tem razão, Stock Car é um business, não dá para só olhar o show, você tem que, para proporcionar o show, você precisa das empresas. E hoje o que vende é SUV, né? SUV. Sim. Então tem que ter a aparência de SUV é muito aquele ditado americano, ganhou a corrida no domingo, vende carro na segunda. Claro. Então essa identificação do público, ver algum carro correndo e falar assim, eu tenho um carro desse, por mais que seja uma bolha, aparência, isso é muito legal. O cara se identificar com aquilo, né? Essa questão de gerar essa fidelidade de marca, de torcida, né? O cara que é proprietário vai lá. No automobilismo argentino, por exemplo, isso é muito forte, né? Vamos ver então. Recapitulando, a partir de 2025 a gente vai ter um carro totalmente novo, né? E bolhas totalmente novas. Agora a gente vai estar falando de Chevrolet Tracker, de Toyota Corolla Cross e a notícia desse final de semana, a chegada do Mitsubishi Eclipse Cross. Vamos ver o que o pessoal da Mitsubishi tem para dizer a respeito. Olha, eu acho um momento incrível, né? Como fã da Stock Car, como fã da Mitsubishi, por estar envolvido tanto com a Mitsubishi quanto com a Stock Car, por vários aspectos, por gerenciar o Velocitar, pelo passado na época do Lancer aqui na Stock Car, eu acho que é um momento fantástico para as duas marcas, né? Eu acho que a Stock Car vai agregar muito a Mitsubishi, né? Mostrar o Eclipse Cross de uma outra forma. Ele já está nos rallies através da Mitsubishi Cup, agora vem para as pistas de asfalto também. E eu acho que para a Stock Car ter uma marca com DNA tão forte do esporte a motor também agrega muito junto às outras duas importantes marcas que a Stock Car já tem. Então acho um casamento perfeito e eu estar próximo a isso, fazendo parte dessa história, é uma honra gigante. Guiga Spinelli, né, piloto lendário, aí, pentacampeão dos Sertões com Mitsubishi, um evento de rally aí super consolidado, um dos mais tradicionais do rally brasileiro. E quem que a gente tem ainda falando de Mitsubishi na Stock Car? Ingo Hoffmann, tá? Quanto mais Ingo, melhor hoje no Hipercast. Vamos ver o Ingo, que inclusive, além de ter corrido com o Mitsubishi na Stock Car, também correu nos Sertões com a Mitsubishi. Vamos ver a opinião do Ingo aí. Eu acho que a chegada da Mitsubishi é muito legal, muito importante para a categoria como um todo. Já há muitos anos atrás, a categoria Stock Car, que começou como monomarca, por exigência da General Motors, fosse aberta para outras empresas, entrou a Volkswagen no passado, a Peugeot. A Mitsubishi já esteve presente, eu fui o primeiro piloto a ganhar uma prova Stock Car com o modelo Lancer da Mitsubishi. Agora o retorno dela é muito importante, porque agora nós temos 3 marcas de peso e Oxalá mais uma daqui a pouco. Com isso a gente começa a ter uma disputa saudável entre as marcas, o que levanta o automobilismo como um todo. E o que você vê da volta dos novos carros, né? Você vendo os novos modelos chegando para 2025, qual é a sua expectativa sobre isso? Eu gostei muito quando anunciaram que os modelos da Stock Car seriam os SUV, que é a tendência de mercado de fato. Eu particularmente sou apaixonado por SUV, só tenho SUV em casa, e a tendência internacional, como foi dito pelo Julianelli aqui, de repente o que a Stock Car está fazendo no Brasil vira uma tendência mundial também, porque o mercado está todo voltado para os SUV, então super bem-vindo essa nova ideia. Recomendo bastante o documentário no próprio canal da Stock Car, que é New Generation, né? New Stock Car, New Generation. A Stock Car fez um documentário aí mostrando bem essa parte técnica aí para quem é mais interessado. Agora, estamos conversados de Interlagos, vem aí Cascavel, né? Uma pista bem diferente de Interlagos em matéria de característica. Como é que você gosta de Cascavel? Eu adoro. Hoje é a minha pista preferida do calendário. Eu sou um fã das pistas de rua, né? E Sim. a gente vai ter
a inclusão de BH ali em volta da Pampulha, tal, do Mineirão. Vou te fazer aqui um elogio rasgado. Uma das voltas mais bonitas que eu já vi de Stock Car foi em Ribeirão Preto, aquela sua volta de rua, que é aquela coisa do carro no fio da navalha, assim, na pista de rua, uma volta antológica. Aquela de vez em quando eu tô ali naquele momento, dou uma assistidinha, né? Pra fazer outra dessa. Pra motivar de novo. Então, pra mim, é a pista mais legal, né? E é uma pista que tem muitas características, porque ela é a pista de velocidade média mais rápida da Stock Car, mas você não coloca a sexta marcha. Aquele bacião agora recapeado, novo, é a curva que hoje, pra mim, dentro da Stock Car, que dá o frio na barriga, sabe? Aquela que você entra, que você te desafia, né? E é uma pista que não te permite erros, porque ela é muito rápida, todas as curvas de terceira, quarta marcha, então a dinâmica da corrida é muito legal. Então eu gosto muito da pista, fico feliz de voltar para lá. Lembranças de Cascavel, Batistinha? Bastante. A gente conhecia o Brasil inteiro, Cascavel, Londrina, Paraná, enfim, todos os autódromos, Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu cheguei a correr no Rio também, então Stock Car era um evento. Você chegava numa cidade que nem Cascavel, parava tudo, acredito que pare ainda e enfim, tudo gira em torno da Stock Car. Então, muitas saudades dessa época de Stock Car. Cascavel tem uma outra característica muito interessante, né? Que ela só tem uma curva pro lado direito. Dá para fazer quase um acerto de oval, né? Você faz um carro torto para lá, né? Basicamente é torto, né? E aí sempre que acontece, a curva para a direita sempre empurra mais de frente, né? Você tem que fazer um carro que seja bom para a esquerda e sofrer um pouquinho na curva para a direita, né? Mas é o jeito que vira, né? E é engraçado, porque aí você solta o carro na reta, ele já quer entrar pro box sozinho. Você vê na reta oposta ali, você solta, ele já entra pro box sozinho. É igual a gente vê em oval mesmo, né? Que na reta o piloto tá virando pra direita. A cabagem positiva de um lado e negativa do outro. Sim. Pra poder fazer curva só pra um lado, né? Legal demais, vamos estar lá em Cascavel dia 19 de maio, o grid inteiro da Stock Car freando sempre com a tecnologia Hiperfreios. Lembrando que o carro novo da Stock Car, que vem com toda essa responsabilidade aí de ser mais veloz em 2025, tem a garantia de que vai continuar parando e parando forte com a tecnologia Niobium Steel da Hiperfreios. Esse foi o nosso Hipercast. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo, fala pra galera que você gostou, porque a gente sabe que, resenha quente de Stock Car é uma coisa que fazia um pouco de falta, né? Pode me chamar sempre aí pra falar, bater papo aí. A gente gosta de falar um pouquinho, trocar experiências. Ainda mais com referências de cada um na sua área aí, e parabéns pelo podcast aqui, né, pelo Hipercast, muito bacana, e eu posso falar na Stock Car, né, eu nem sabia que era tecnologia Niobium, a gente estava batendo um papo aqui, e a gente tinha um certo problema de freio, de muita trinca, tudo que hoje não acontece, né, então hoje para o piloto, qual que é de fato a maior medo? Você chegar no final da reta não ter freio. Sim. E eu já corri alguns anos na Stock Car, talvez na sua época também, que você tem que vir na reta dando aquelas bombadinhas, porque já não tem freio. Até hoje em dia, com os carros mais modernos, eu acabo fazendo isso, porque eu tô ainda viciado da época dos Opalas, cara. Cara, isso é a coisa mais desconfortável que tem, e hoje a gente não tem problema nenhum nesse sentido. Então, tô muito feliz aí com esse novo fornecedor, que é a Hiperfreios. Legal demais, obrigado Átila, obrigado Batistinha. Algum recado final aí, Batistinha? Onde é que a galera encontra? Você continua fazendo bastante conteúdo também, né? Prazer enorme estar aqui, parei com a Stock Car, mas não parei do automobilismo. Esse final de semana eu estava numa prova de velocidade no aeroporto, a gente conseguiu dar 417 km por hora no Mustang. Nossa, que demais. Para no paraquedas e depois no freio, tem hiperfreios no carro. E aí faço ainda subida de montanha, que são corridas na Europa, é muito comum, Hill Climb, e um evento que está pegando fogo no mundo todo chamado Time Attack, que é um track day, onde você pega um carro que saiu emplacado e você modifica o carro. Então não pode carro tubular e não pode carro GT3 Spec. E a gente tem uma Corvette que eu fiz, que ela é recordista de Time Attack em Interlagos, na Capoava e em Tarumã. Tarumã a gente virou 1.3 com a Corvette. Você sabe quanto isso é rápido, um carro de rua que a gente modificou. Então, assim, automobilismo tá na minha veia ainda, mas só não corro profissionalmente. Hoje eu sou empresário, quando alinha os planetas a gente vai brincar em alguma modalidade. Vamos saber que eu tô com as ideias aqui na hora que acabar aqui, eu vou pegar umas dicas com ele aqui. Boa. Em breve os paraquedas da Hiperfreios vão vir aí, né? Podia, boa ideia. Vou escrever no paraquedas Hiperfreios e a gente fala lá com o pessoal. Legal demais, valeu demais por esse bem, aquele abraço e até o próximo Hipercast.